Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos que estão conectados pela internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem à era de Esmirna. No último culto lemos das páginas 101 a 103. E o irmão Brana leu a escritura de Apocalipse capítulo 2, versículo 9, parte B do versículo, que diz o seguinte: E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. O irmão Brana diz que estes da sinagoga de Satanás, que vimos que o Apocalipse representou como alguém que se dizia que reivindicava ser um judeu, e vimos que eles não eram nem de nascimento e nem de religião. Eles apenas estavam reivindicando que eram originais, que eram os primeiros, que eram a primeira igreja. E quando eles disseram isto, eles não estavam apenas blasfemando de Deus, mas eles estavam blasfemando da verdadeira igreja. Quando eles se colocavam como a verdadeira igreja, como sendo originais, então eles estavam blasfemando da verdadeira igreja, da verdadeira vinha. E assim como Caim perseguiu seu irmão Abel, assim como os judeus perseguiram os primeiros cristãos ali na primeira era, agora esta falsa igreja tem vindo em franca hostilidade para perseguir a verdadeira igreja. Este espírito que começou de forma tão minuciosa, de forma tão quieta, ali na primeira era da igreja, de forma tão sutil, que era o espírito do nicolaísmo, da organização, da denominação. Este espírito, agora, em um grupo, já não temia mais a exposição. Eles não temiam mais a exposição, agora eles eram organizados e eles defendiam aquela doutrina nicolaíta abertamente. Não era mais um espírito entre o povo, mas era já um dito. Eles defendiam aquela doutrina, eles não temiam mais a exposição, eles eram abertamente organizados em um grupo de seu próprio ajuntamento. E esta primeira igreja, que se diz a primeira igreja, mas que foi a primeira denominação, a primeira igreja romana, que introduziu o paganismo à religião cristã, que introduziu todos aqueles nomes, aliás, introduziu todos aqueles deuses pagãos e apenas mudou o nome para apóstolos e para personagens bíblicos. Aquela igreja na segunda era era tão pagã que o bispo Policarpo, bispo de Esmirna, viajou 1.500 milhas, sendo já de uma idade avançada, sendo já um velho, para tentar adverti-los, para que eles voltassem e se arrependessem. Mas aquilo não teve sucesso. Eles já tinham um grupo organizado, eles já tinham uma sólida hierarquia, eles tinham uma sólida organização e um completo afastamento da palavra. E mais tarde, ali na era seguinte, na era de Pérgamo, aquela sinagoga de Satanás, aquela falsa igreja, aquela que se dizia ser a verdadeira e primeira igreja, se tornaria o verdadeiro trono da religião satânica. Eles se tornariam a sede, o poder da religião satânica. Porque Apocalipse não diz que eles são da sinagoga de Satanás, mas diz que eles são a própria sinagoga de Satanás. Eles são a própria habitação de Satanás, o próprio grupo, o próprio ajuntamento, congregação de Satanás. E eles mais tarde se tornariam o trono da religião satânica, na era de Pérgamo, que depois dessa era chegaremos à leitura dela. E este espírito anticristo não é novo, não é algo que veio apenas nas eras. Quando éramos denominacionais, achávamos que o anticristo seria apenas um personagem que viria no período da grande tribulação, um personagem icônico, um personagem poderoso politicamente. Mas o anticristo, o espírito anticristo, não só começou na primeira era, mas antes disso. No Velho Testamento podemos ver como ele agia.
a sua maneira de operar. Israel foi tirado do Egito para ser a igreja. Vimos que igreja significa tirados para fora ou convocados. Então, quando Israel foi chamado do Egito para o deserto, então eles se tornaram uma igreja. E Israel é o tipo da igreja. Então, vemos que a igreja, na primeira era totalmente dependente do Espírito Santo. Sua liderança era o Espírito Santo. E o Espírito Santo levantava quem ele queria. E ele se manifestava em dons, em curas, profecias. O Espírito Santo era o líder da igreja pentecostal, da primeira igreja. A igreja começou muito bem como o Espírito Santo como seu líder. Assim como Israel começou muito bem. O rei de Israel era Deus, era o Espírito Santo. Eles não tinham um rei como as outras nações. Não, Deus governava eles através dos profetas. O Espírito Santo nos profetas dirigia o povo. Não era um rei. Mas um dia, aqueles judeus, aqueles israelitas, viram que as nações ao seu redor, os filisteus e as outras nações, tinham um rei sobre si. E eles quiseram ser como eles. Eles quiseram ser como o mundo. Então eles pediram um rei. Eles quiseram humanizar sua liderança. Assim eles quiseram um rei. Eles não queriam mais Deus como seu líder, através dos seus profetas, mas eles quiseram um rei. Eles quiseram ser como o mundo. Eles quiseram humanizar a liderança. O próprio Deus ia humanizar sua liderança no milênio, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas Satanás se adiantou. Satanás conhece a palavra e ele se adiantou ao plano de Deus e fez com que eles quisessem humanizar a liderança, antes que aquele Espírito Santo que os liderava se encarnasse na pessoa de Jesus Cristo para reinar no milênio, como o irmão Branham diz nos selos. E Jesus Cristo é rei, profeta e sacerdote. E quando Israel era dirigido pelo Espírito Santo, ali havia um rei, profeta e sacerdote chamado Samuel. Deus governava e dirigia o seu povo através de Samuel. Deus conduzia o povo através de Samuel. E ali eles eram liderados pelo Espírito Santo. Hoje a pessoa acha que ser liderado pelo Espírito Santo é um grupo de homens liderando a igreja, ou é um monte de gente tendo sonhos e visões, mas não. É Deus, o Espírito Santo, guiando através de um profeta, de um homem em cada tempo, em cada geração. Assim como ele guiou Israel através de Samuel, que era um tipo de Cristo, que seria o líder do milênio, pois Samuel era rei, profeta e sacerdote. Mas mesmo Samuel sendo tudo isto, eles quiseram um rei. E a Bíblia diz que quando eles pediram um rei em lugar de Samuel, eles não rejeitaram a Samuel, mas eles rejeitaram a Deus. Quando eles rejeitaram o profeta, que era a liderança de Deus para eles, então eles rejeitaram a Deus. Quando você rejeita o homem que Deus envia no seu tempo, então você está rejeitando a Deus. E Samuel tinha um problema com seus filhos. E hoje muitos têm rejeitado o homem que Deus tem enviado por causa do problema com seus filhos. A gente vê que a Bíblia só se repete. Como ela própria diz, não há nada novo debaixo do céu. Tudo o que é já foi. Tudo vai apenas se repetindo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando eles pediram um rei em lugar do profeta Samuel, eles rejeitaram a Deus. Quando pediram a Deus para serem como o mundo, o irmão Branham diz, eles o rejeitaram. Porque Deus ordenou que seu povo fosse diferente do mundo. O seu povo tem que se vestir diferente do mundo, tem que falar diferente do mundo, tem que ter gostos diferentes do mundo. Deus quer e ordena, exige que seu povo seja diferente do mundo. E quando eles pediram um rei para serem igual ao mundo, igual às nações, então eles rejeitaram a Deus. Eles rejeitaram o Espírito Santo, a verdadeira liderança de Deus. Vamos retomar a nossa leitura.
Vamos ver onde paramos. Veja você, a única diferença entre Israel e o resto das nações era Deus. Posto Deus de lado, Israel era como qualquer outra nação. Quando Sansão cortou seu cabelo, ele ficou como qualquer outro homem. Põe a liderança do Espírito Santo de lado e a igreja nada mais é do que o mundo com o nome de Deus vinculado a ela. O mundo e a igreja são todos da mesma massa, exatamente como Jacó e Esaú eram dos mesmos pais. Porém, o Espírito de Deus faz a diferença. Não importa se você se chama de cristão, qualquer um pode fazer isso. A questão é se você tem ou não o Espírito de Deus em você. Porque sem esse Espírito você está reprovado. Você de modo nenhum é dele. Amém. Não faz muito tempo eu perguntei a uma senhora se ela era cristã. Ela me disse: quero que o senhor saiba que acendo uma vela todas as noites. O que é que tem isso a ver com o assunto? O irmão Brana diz: eu sou metodista, eu sou batista, eu sou pentecostal. Isso não tem nada a ver com o assunto. É o Espírito Santo ou perecer. Bem, começando bem lá atrás na primeira igreja, as pessoas começaram a pensar e a raciocinar como melhorar o que Deus fazia. As obras dos nicolaítas começaram a mostrar-se. Então formou-se um grupo. Eles distanciaram-se do padrão da palavra. Tudo o que se precisa é ter apenas uma palavra mudada, e aquele pouco de fermento então faz levedar toda a massa. Aquele que tropeçar em um só ponto da lei tornou-se culpado de todos. Eva apenas mudou uma palavra, isso o fará. E quando aquele grupo centrado em Satanás se formou, começou a odiar e combater os verdadeiros crentes, insistindo que eles, os estranhos, eram a igreja de Deus. Note como a organização gera ódio. Ela destrói o companheirismo, ela produz amargura. Isso é o que mirra significa. Era disso que Esmirna estava cheia. Amargura. Uma raiz de amargura contamina muitos. Assim, mais e mais contaminação estava entrando. Cada era sentiria suas cicatrizes. A igreja de Esmirna tinha se desviado para longe do original. Ela tinha se tornado híbrida. Ela tinha se hibridizado da maneira que fez Eva. Você sabe que um híbrido é o que surge de duas espécies que se cruzam. O resultado já não é mais puro como o original, é um mestiço. Bem, quando Eva permitiu que a besta misturasse sua semente com a dela, ela gerou uma criatura chamada Caim, que não era um ser humano puro. Ele era do maligno. Note quão diferente ele era de Abel. Note quão diferente ele era de Sete. Ele odiava Deus e não obedecia a palavra, e perseguiu e matou o justo. Ele se elevou acima da palavra de Deus. A igreja também tem se afastado do que ela era originalmente. Ela é híbrida. Isto é, a igreja nominal é híbrida. As pessoas dizem: eu sou batista. Não era assim no princípio. Eu sou metodista. Não era assim no princípio. Em lugar da reta palavra de Deus, em lugar de homens cheios do Espírito na igreja que eram guiados por revelação dada pelo Espírito, agora há credos e estatutos e cultas conjecturas de homens instruídos. O aprendizado tem tomado lugar da revelação. A razão tem substituído a fé. O programa tem substituído o louvor espontâneo no Espírito Santo. Não foi assim ao princípio. Toda a espécie tem mudado. Tornou-se uma igreja híbrida. Ora, quando a igreja se torna hibridizada, produzirá cristãos puros? Ela não pode. A vida ou semente que faz nascer cristãos não está neles. Semelhantes produzem semelhantes. Os batistas produzem mais batistas e eles agem como batistas. Metodistas produzem metodistas e eles agem como metodistas. Nenhum deles é conhecido pelo poder de Deus, nem podem sê-lo, porque isto não está lá. Eles são conhecidos por sua adoração cerimonial a Deus e seus credos e dogmas. Encerramos na página 104. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.